Nós te adoramos nessa noite, exaltamos o teu nome, te damos honra, glória e louvor, porque sabemos que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Em nome do Senhor Jesus, que o teu poder seja visível nessa noite, palpável. Que o teu Santo Espírito nos constranja, nos convença, Pai. Que o Senhor leve nossas mentes cativas ao Senhor nessa hora. Que nenhum espírito contrário ao teu possa interferir nessa noite. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito das trevas que bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Declarando que o único espírito que tem autoridade nessa casa é o Senhor, o teu Santo Espírito. Só o Senhor pode falar nessa noite. Só o Senhor pode ministrar os corações. Só o Senhor pode confrontar a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estabelece o teu reino sobre nossas vidas. Nos leva a um nível mais profundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sopra o teu vento impetuoso, manifesta a tua glória e pela tua misericórdia e graça, usa a minha vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 16. A palavra nos ensina que o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é o trigo. Mas que dentro e no meio desse trigo, junto com o trigo, tem o joio. Qual a diferença do joio para o trigo? O trigo balança com o vento do Espírito, ao confronto, ao consolo, ao conserto, à exortação e ao crescimento. Amém? O joio não. O joio, quando o vento bate, quebra, espana, rala, vaza, foge. Mas a palavra de Deus nos ensina a deixar que cresçam os dois juntos. E o grande problema é que dentro da igreja de Jesus Cristo hoje, inchada, lotada, e eu não estou falando só da bola de neve, mas a igreja de Jesus Cristo como um todo, amém? Inchada e lotada, há muito joio no meio. Ou há pessoas que se acham trigo e que na verdade é joio. Mas o Senhor quer que você seja trigo. Amém? Amém? Glória a Deus. O Senhor quer que você seja trigo. O Senhor quer que você cresça. O Senhor quer que você se levante. O Senhor quer que você seja restaurado. O Senhor quer que você seja recuperado. A palavra nos ensina que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa dos maus caminhos, se volte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E como eu falei na quinta-feira, o título da mensagem de hoje é: o Senhor não desiste de você. Escolhe uma pessoa bem espiritual aí do seu lado e fala para ela: o Senhor não desiste de você. Agora escolhe uma bem bonita que não pode ser espiritual e fala para ela: o Senhor não desiste de você. Agora escolhe uma bem cheirosa que não pode ser a bonita nem a espiritual e fala para ela, mas fala igual o pastor: ei, o Senhor não desiste de você. Ah, foi muito desorganizado. Vamos falar junto. Ei, o Senhor não desiste de você. Uma salva de palmas ao Senhor que não desiste de nós. Aleluia. Marcos, capítulo 16, versículo 7, diz assim: agora ide
dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o verei, assim como ele vos predisse. Até aí, só isso, mais nada. Presta atenção, dorme não, está cedo ainda. Nós vamos ficar juntos pelas próximas 3 horas e 48 minutos, amém? Glória a Deus. Jesus Cristo tomou a sua cruz, carregou a sua cruz, debaixo de chicote, foi pregado, crucificado, morreu, foi levado para o túmulo, e no outro dia, 2 mulheres foram lá ver o corpo de Jesus, limpar, passar especiarias, óleos, como a tradição judaica. Só que no momento em que chega no túmulo, um anjo está lá. E esse anjo diz que ele foi embora. Está aqui não. É tão sério isso, que esse é um dos fundamentos do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Ei, ele não morreu. Ele não está aqui apodrecendo. Ele não está aqui em decomposição. Ele foi. E aí, o anjo fala para as 2 mulheres: ide e dizei aos discípulos. Presta atenção, uma multidão acompanhava Jesus. Dentro dessa multidão, 120 acompanhavam mais de perto Jesus. Dentro desses 120, 70 acompanhavam mais de perto ainda, que foram os que foram enviados. Dentro desses 70 ainda havia 12. E dentro desses 12 havia 3. Pedro, João, quem é o outro? Tiago, Pedro e João, os mais chegados. Só que o anjo fala assim: ide e dizei aos discípulos dele. Quem é discípulo de Jesus? Vou perguntar de novo, que tem uns em dúvida. Quem é discípulo de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Então o anjo está dizendo: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Por que esse destaque aqui? Porque o anjo podia ter falado: vai lá e fala com os discípulos que ele está vivo e que ele está indo para Galiléia. Ide, fala com os discípulos e fala com Pedro. O Senhor quer falar contigo nessa noite. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Ele não quer só falar com os discípulos. Ele quer falar contigo individualmente. Em nome de Jesus. Porque o Senhor não abre mão da tua vida. O Senhor não abre mão da tua vida. O Senhor não desiste do direito que Ele tem de ter você. O Senhor não desiste de você. Ele não abre mão do amor que Ele tem por você. Ele sempre vai ao seu encontro e Ele sempre está te procurando. Ei, Jesus Cristo está te procurando. Ele não desiste de você. E Pedro, melhor do que ninguém, nos ensina isso. Por isso que ele fala: e a Pedro. Avisa os meus discípulos, avisa os discípulos de Jesus Cristo e a Pedro. Cada um de nós pode ser um Pedro. Mas quem era Pedro? Quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas. Mateus 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. Pedro era casado. 1 Coríntios, capítulo 9, 5.
Pedro era natural de Betsaida. Pedro morava em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Pedro era um pescador. Não era esses pescador que a gente tem aqui na igreja que nunca vê o peixe, né? De Jesus, o Pedro aqui na Bíblia sempre tem peixe, sempre. Aqui na igreja que tem uns pescadores que eu nunca vi os peixes. Nunca me convida para comer uma moqueca. Aleluia, mas o dia vai chegar, amém? Vamos lá. Quem era Pedro? Pedro era irmão de André. Pedro era um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Ele era do grupo seleto, ele era um dos 3. Pedro assumiu a liderança apostólica depois de Pentecostes. Pedro era o líder da igreja naquela hora, naquele momento. Pedro recebeu o poder de realizar grandes milagres. Atos capítulo 5, versículo 15. Nesse texto diz que as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro passasse e curasse, de tanto poder que havia na vida de Pedro. Pedro era esse. Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios. A ele foi dado as chaves do céu. Mas ele não está lá na portaria não, amém? Era só para liberar, para começar. Isso é outra pregação. Depois vem para o culto. Aleluia, glória a Deus. Esse era Pedro. Estou tentando te dizer quem era Pedro. E talvez você vá se encaixando. Talvez você vá trazendo para você. Porque o que você precisa nessa noite é que no seu nível de autoridade, no seu nível de unção, no seu nível de responsabilidade, no seu nível de caminhada espiritual, chama para você a palavra, porque o Senhor te trouxe aqui, não foi à toa hoje, porque Ele não desiste de você, amém? Ele não desiste de você. O Pedro era um homem de grandes contradições. Lucas capítulo 5 demonstra a incredulidade de Pedro, mas demonstra também o grande quebrantamento que ele tinha. A consciência dele do pecado, ele reconhecia o pecado e ele se indignava. Ali, nesse capítulo, Jesus chama ele e ele deixa tudo para trás. Ele larga a vida que ele tinha, ele larga a empresa dele de pesca, ele larga os negócios dele e vai seguir Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus 16, ele proclama que Jesus é o Messias, é o Salvador. Mas nesse capítulo, ele fala que Jesus é o Cristo, ele também se deixa ser usado por Satanás. Grandes contradições a vida de Pedro. Talvez a tua vida também esteja assim. Em Mateus 17, por falar sem pensar, sabe, Pedro falava sem pensar. Como eu conheço gente que fala sem pensar. Oh Jesus, parece que a gente aqui tem uma graça especial de atrair pessoas que falam sem pensar. Sanguíneos assim, sabe? Que tem uma palavra pronta, nem pensa, vem, solta. Quem fala demais, o que acontece? Fala besteira, tropeça nas próprias palavras. É incrível isso. Falava sem pensar. E ali nesse texto, ele não deu a Jesus a primazia que Jesus merecia, amém? Ele vê a glória do rei, mas ele não exalta o rei da glória. Em Mateus 26, capítulo 26, Pedro demonstra grande coragem, mas logo em seguida, grande covardia. No mesmo capítulo, coragem e covardia. Ei, o Senhor está falando contigo. Ele vai da negação às lágrimas de arrependimento. Ele vacilou, deu mole, mas no mesmo capítulo ele já está chorando, arrependido. Assim era Pedro. Em João 21, ele foge e depois declara o amor a Cristo. Esse era Pedro. Talvez você esteja se vendo em Pedro.
Talvez Pedro hoje tenha mudado de nome, não seja mais Pedro. E agora eu quero começar a relatar as causas da queda de Pedro. Alguém sabe quantas causas que tem para Pedro cair? Pois é. Mas como tem muito visitante, eu vou dar uma resumida, amém? Glória a Deus. Muitas causas para que Pedro caísse. Eu quero que você preste atenção, porque você pode estar caindo. Talvez você já esteja caído. Mas não importa como você entrou, importa como você vai sair, amém? Em nome de Jesus. Presta atenção para você se reconhecer na palavra. A palavra precisa tocar em você. A primeira causa da queda de Pedro foi a exagerada confiança dele em si mesmo. Pedro confiava muito nele. Pedro confiava. Mateus capítulo 26, versículo 35 diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que me sejas necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Esse era Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 31 diz: mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro confiava pra caramba na força do braço dele. Pedro se achava muito. Lucas capítulo 22, versículo 23 diz: Senhor, ele falando para Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro se achava forte pra caramba. Pedro se achava forte. Pedro se achava capaz. Pedro achava que ele aguentava. Pedro se achava uma rocha. Na verdade, era uma pedrinha. Ele negou o seu nome, ele negou o seu apostolado, ele negou as suas convicções. Tudo porque confiou exageradamente em si mesmo. Pedro não tinha humildade. A palavra de Deus nos ensina que devemos considerar o outro maior. Mas Pedro se achava muito grande. Pedro se achava muito poderoso. Pedro se achava que tinha muita unção. Pedro achava que conhecia muito da palavra. Pedro achava que fazia muitas coisas. E porque fazia muitas coisas, esse era Pedro. Muita confiança em si. Se você é um Pedro, começa a confiar no Senhor. Porque as causas da queda de Pedro era porque ele confiava exageradamente em si mesmo. Mas Pedro também confiava em si mesmo. Muito. E se considerava melhor do que os outros. Pedro achava que ele era melhor. Pedro devia olhar para os 12. Sou o cara. Se Jesus precisar de alguém para pregar, é comigo, ele vai me chamar. Se ele precisar de alguém para orar, ele vai me chamar, porque eu sou bom. Se ele precisar de um peixe, ele também vai mandar eu pescar, que eu sou bom. Se ele precisar, ele fala comigo. Se ele precisar que vá lá na padaria comprar pão, ele fala comigo, porque eu sou bom. Ele se considerava melhor do que os outros. Em Marcos capítulo 14, versículo 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que todo mundo rala peito, eu estou contigo, Jesus. Ainda que o povo vá embora, ainda que teus discípulos te abandonem, eu estou contigo, Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 33 diz: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Que conversa fiada de Pedro, hein?
ainda, Jesus, que todo mundo, todos os teus discípulos comecem a morrer, tá tranquilo para mim, eu estou junto contigo, eu morro junto contigo. Pedro estava dizendo: olha, Jesus, os teus discípulos, não é os meus irmãos não, é os teus discípulos, eles não são tão confiáveis, sabe? Eles vivem botando frouxura, mas eu não, eu estou contigo. Não, pode arrumar missão que eu vou junto, pode mandar evangelizar que eu vou, pode fazer operação para ali para que eu estou junto, pode fazer, meu irmão, você pode inventar o que você quiser que nós estamos juntos, porque nós vamos implantar o reino de Deus nessa terra. Pedro estava falando para Jesus aqui: todo mundo vai te decepcionar, mas eu estou do seu lado. Era isso que Pedro estava falando. Eu aguento, eu sou forte, eu não sou homem de fraquejar. Pode contar comigo para o que der e vier. Quando todos fugirem, eu vou estar do seu lado. A Bíblia nos ensina que a soberba precede a ruína. As causas que Pedro caiu, da queda de Pedro: exagerada confiança em si mesmo, considerou-se melhor do que os outros e foi incapaz de orar e vigiar. Foi incapaz de orar e vigiar. Presta atenção, Mateus capítulo 26, versículo 40, diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, já está pronto, mas a carne é fraca. Ei! O espírito que você recebeu está pronto, mas a tua carne é fraca. Precisa orar e vigiar. É necessário orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. A todo o tempo, constantemente, porque a nossa carne é podre. A nossa carne não presta. A tendência da nossa carne é o pecado. E nós, quando deixamos de vigiar e orar, caímos nas ciladas de Satanás, caímos nas tentações, fraquejamos. Quando a igreja deixa de orar, ela se torna uma igreja fraca, uma igreja vulnerável. Alguém disse em algum lugar que um homem, quando ele trabalha, ele trabalha. Que um homem, quando trabalha, trabalha mesmo. Mas quando um homem ora, Deus trabalha. Quando um homem ora, Deus trabalha. Tem muita gente preocupada em trabalhar e não deixa Deus trabalhar. Passa a orar e deixa Deus trabalhar. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Aquele momento, naquela hora que o Senhor chamou alguns discípulos para orar, naquela hora estava acontecendo talvez a maior batalha do universo, a maior batalha que existiu no tempo da humanidade. Ali estava sendo decidido o destino da humanidade. Imagina a batalha que estava acontecendo entre anjos e demônios. Jesus Cristo, o Filho de Deus, os demônios deviam estar pensando: nós estamos matando ele, nós estamos acabando com um plano perfeito, porque a salvação é um plano perfeito. E os anjos calados, né? Não vai falar, não vai dar mole para o inimigo, falando assim: Jesus vai morrer e vai ter a vitória sobre a morte, vai libertar a todos, vai libertar a humanidade. Todo aquele que nele crer será salvo, todo aquele que nele crer será salvo. A maior batalha estava acontecendo, estava tudo acontecendo naquela hora. E cadê Pedro? Dormindo, soninho. Quantos homens de Deus, chamados por Deus, estão dormindo? A única hora que Jesus pede solidariedade, chama para perto, me ajuda. Dormiu.
Pedro caiu porque tinha uma exagerada confiança nele mesmo. Considerava-se melhor do que os outros. Foi incapaz de orar e vigiar. E perdeu o controle emocional. Perdeu o controle emocional. Perdeu o controle emocional. João capítulo 18, versículo 10 diz assim: então Simão puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro perdeu o controle emocional, perdeu o equilíbrio, não discerniu a natureza da batalha que estava sendo travada. Pedro não tem domínio próprio. Jesus mostra para Pedro que o caminho de Jesus era a cruz, era o plano. O plano é esse, eu preciso passar pela cruz. Mas Pedro não entende que a batalha não é contra carne e sangue, e sim nas regiões celestiais, contra os principados e potestades. Não adianta o humanismo. E nós, muitas vezes, agimos como Pedro, dando lugar à ira. Agredimos pessoas com palavras, com gestos, agredimos pessoas com atitudes e fracassamos no nosso testemunho. Ei, será que você tem sido igual a Pedro, fracassando no seu testemunho? Será que você tem fracassado no teu testemunho? Será que na hora que você deveria entender que a batalha é nas regiões celestiais, que não é contra pessoas, e você deixa a ira vir, saca da tua espada e decepa a orelha? Pedro caiu por causa da exagerada confiança, porque se considerava melhor do que os outros, porque foi incapaz de orar e vigiar, porque perdeu o controle emocional. Mas presta atenção, porque seguiu a Jesus de longe. Como tem gente dentro da igreja seguindo a Jesus de longe. Mateus capítulo 26, versículo 58, diz assim: mas Pedro o seguia de longe. Como que tem gente dentro da igreja afastada de Jesus? Caminha com Jesus de longe. Do outro lado da rua vai acompanhando a multidão. Fica ouvindo o que os outros contam de Jesus. Como é que foi o culto? Ah, não deu para eu ir na célula. De longe, muito longe. E porque vai caminhando de longe, vai perdendo o contato com Jesus, vai se acostumando com a falta de contato com Jesus, e vai fraquejando, e vai perdendo as suas convicções, porque Satanás está pronto a atacar, e vai se tornando vulnerável, e vai se acovardando, vai ficando cada vez mais longe. Como que a igreja está cheia de pessoas que andam com Jesus, sabem que Jesus é a esperança, sabem que Jesus é a solução. Como que tem gente dentro da igreja que sabe que não há outro caminho, só Jesus Cristo, mas guardam uma margem de distância, uma margem aonde sente o perfume do mundo, da Babilônia, mas está em Jesus. Mesmo Pedro, o autoconfiante, mesmo Pedro, próximo a Jesus, se afastou. Já não cumpria a sua palavra.
Foge que está na hora de ser preso. Ele não desiste de Jesus, mas segue de longe. Se acovarda. Se enche de medo. Tem muita gente seguindo a Jesus de longe. Não querem perder de vista. Vem de vez em quando à igreja. De vez em quando lê uma Bíblia. De vez em quando posta um versículo para manter a imagem de espiritual. E hoje está fácil isso. Não precisa nem ler. É só colar e copiar. Né? Ctrl C, Ctrl V, não é assim? É que eu sei pouco disso, hein? Mas é assim. Achei bonito, interessante. Mas não assumem compromisso com Jesus Cristo. Sabe? Como que tem gente dentro da igreja, e eu conheço algumas, que não querem ter compromisso com Jesus Cristo. E sabe quando que uma pessoa não quer ter compromisso com Jesus Cristo? Quando ela não tem compromisso com a igreja. Quando ela não tem compromisso com a igreja. Com a igreja que eu estou dizendo é com a placa. É necessário ter o compromisso com uma placa. É Assembleia, Batista, Presbiteriana, Bola de Fogo, Bola de Neve, eu não sei, qualquer uma. Mas é necessário que, qualquer uma que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Mas é necessário. É necessário ter compromisso com a igreja. Ah, mas eu vou naquilo que eu estou afim de ir. Pegando o que quer. Pegando o melhor. Que acha que é o melhor. É mais ou menos como se vai num self-service. A pior alimentação é um self-service. Eu não entendo nada de alimentação. Eu gosto muito de ir em self-service, alguns. Mas é assim, é a pior alimentação. Por quê? Porque você pega de tudo que você gosta, mistura tudo. Tem mais alguém aqui ou só eu? Uma confessou ali o pecado, foi curada em nome de Jesus. Porque você não... Você está entendendo o que eu estou falando? Aí um dia está aqui na Bola de Neve, outro dia está na Assembleia, outro dia está na Batista, outro dia está não sei aonde, outro dia está no terreiro. Vai em qualquer lugar, vai em qualquer lugar. Não tem compromisso com a placa. Mas eu tenho compromisso com Jesus. Como que você tem compromisso com Jesus se você não se abre para o discipulado? Uma coisa que eu aprendi é que não importa a quantidade de problemas que você tem, o que importa é o quanto você se abre para que os teus problemas sejam resolvidos. E o nome disso é discipulado. O que é um discipulado? É um acompanhamento de perto. É uma pessoa em quem você confia para falar, não é assim, não faz assim, desse jeito, não pode isso, não pode aquilo. Não é manipulação. É conselho, é orientação. Isso é um discipulado, um acompanhamento de perto. Para ter um acompanhamento de perto, é necessário que você tenha compromisso com uma casa. É necessário que você tenha compromisso com autoridades espirituais. É necessário que você participe de ministério. Quem não quer confronto não participa de ministério. Porque não precisa se submeter. Faz o que quer, chega a hora que quer, falta no dia que quer, não vem quando quer. Faz o que quer. E assim vai seguindo sua vida. E os anos vão passando. E vai perdendo a oportunidade de participar da glória de Deus. Vai perdendo a oportunidade de ser um participante da manifestação do poder de Deus. Perdem as suas convicções, abandonam igrejas e ficam próximo do Egito, fracos e doentes, prontos para caírem da janela ou do muro, como queiram. Em nome do Senhor Jesus, que você seja restaurado nessa noite. E que você assuma um compromisso com a tua igreja. Você que nos visita, fique em paz. Mas procure uma igreja. Em nome de Jesus. Não seja a ovelha solta. Não siga Jesus de longe.
Não siga Jesus de longe, siga Jesus de perto, muito perto. Dentro de uma congregação, você está protegido pelas outras ovelhas e pelo teu pastor. O cajado do pastor não é para bater em ovelha, é para espancar o lobo. Por isso que de vez em quando um sai daqui correndo, porque eu não tenho problema de descer o cajado não. Vem mexer com as ovelhas não. Os que estão debaixo aqui da minha autoridade, o sarrafo vai lamber. Em nome de Jesus, acha o teu lugar no reino de Deus. As causas que Pedro Pedro caiu, deu mole. Por quê? Porque tinha uma confiança exagerada em si mesmo, porque se considerou melhor do que os outros, porque foi incapaz de orar e vigiar, porque perdeu o controle emocional e porque seguia Jesus de longe. Mas tem mais. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala para ele: tem mais. Pedro se assentou nas rodas de escarnecedores. Lucas, capítulo 22, versículo 54 diz assim: então prenderam Jesus, tá? Prenderam Jesus, não está falando de Jesus, mas é Jesus. Prenderam e levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, de longe, de novo ele está longe. Ah, Pedro. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, se a galera que estava perseguindo Jesus, Pedro tomou o lugar entre eles. Ah, tapa na cara é pouco de Pedro. Misericórdia. Pedro dá mais um passo em direção à sua queda. Pedro já tinha dado mole num monte de coisa. Agora ele vai e se senta junto com os inimigos. Quantos de nós participamos de rodas de escarnecedores? Quantos de nós nos associamos àqueles que zombam de Jesus, para se sentir aceito na escola, para se sentir aceito no trabalho, para se sentir aceito com os vizinhos? Participamos. Vem mostrar vídeos, agora tá fácil, né? Vídeos que não são muito, vocês sabem, né, que é o que eu estou falando, né? E você olha e dá aquele sorriso amarelo, né? Não tem coragem de falar: eu não quero saber disso, isso não faz parte da minha cultura, isso não faz parte do meu contexto, isso é uma agressão à minha fé. Não tem coragem de se posicionar. Quantos de nós, para manter um emprego, quantos de nós para manter uma amizade, quantos de nós participamos de rodas de escarnecedores? Esse culto foi aberto com Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz: abençoado com felicidade. Quem quer ser feliz aqui? O Senhor está dando aqui o caminho. Abençoado com felicidade é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Isso quer dizer: eu não quero saber o que você faz, meu irmão. Eu não faço. Eu tenho um posicionamento correto. Eu não falo mentira. Eu não participo disso. Eu não entro em site pornô. Eu não converso essas conversas. Eu não dou nota fria. Eu não faço isso. Eu não dou troco errado. Eu não participo de maracutaia. Eu não participo de corrupção. Ele diz: não se influencia pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Esse é quem quer ser feliz. Precisa de se posicionar. Ah, a galera está fumando um ali, não tem nada a ver, eu não vou fumar, eu só vou ficar junto com eles, trocando a ideia. Sendo influenciado. E pior, não fazendo a diferença. Uma coisa que tenho falado exaustivamente é que a tua salvação é uma tocha. Isaías capítulo 62. Isso quer dizer: você precisa iluminar o lugar que você está. Flame. Você precisa iluminar o lugar que você está. A tocha ela tem a finalidade de iluminar, mas ela tem a finalidade de sinalizar. No meio da escuridão, quem estava aqui na quinta-feira que eu falei do inferno aberto, do desvendando o Apocalipse, na hora que o inferno é aberto,
sobe o fumaceiro, a fuligem, e o povo está no meio dessa fuligem, o povo está cego no meio dessa fuligem, mas a tua tocha sinaliza o caminho, sinaliza onde há salvação, sinaliza que há solução. Ei, você não precisa ir para o inferno, eu sei o caminho do céu, me segue, vem comigo. A tua vida tem sido assim? Tem sido uma tocha? Muitos estão caindo porque se unem a companhias erradas, amizades que não prestam, pessoas que levam para o mal. Mas é minha amiga há tanto tempo, eu conheço desde criança. Vai para o inferno junto com ela, vai para o inferno junto com ele. Sabe por quê? Porque você não está influenciando. Ela ou ele que está te influenciando e te levando para o Egito. Muitos estão deixando a igreja e indo para o mundo, porque se associaram a pessoas que não querem saber de Jesus, que zombam do sacrifício de Jesus, que zombam dos crentes. Olha lá o crente, olha lá, ó, vai lá dar dinheiro para pastor. Ah, meu irmão, se eu dependesse do teu dinheiro. Misericórdia da minha casa, da minha família. Mas é assim que eles falam lá fora. E você não pode dar mole para eles. As pessoas confundem a graça, a misericórdia, com fazer pactos e alianças com quem não tem Jesus. Há uma grande diferença. A palavra nos ensina: não dê pérolas para porco. Você prega Jesus para a pessoa não quer saber de Jesus, larga para lá e vai falar de Jesus para outro. É sério. É muito sério. Não, mas eu tenho que ganhar ela para Jesus. E se ela não quer? E o livre-arbítrio da pessoa? A palavra é lançada como uma semente e ela vai frutificar, se assim o Senhor permitir. Não é pelo teu muito falar, porque você não convence ninguém. É o Espírito Santo que convence do juízo e do pecado. O problema é que tem muito crente querendo fazer o papel do Espírito Santo, se achando o semi-querubim da guarda. Mas Pedro caiu. Caiu por causa da confiança em si mesmo, caiu porque se considerou melhor do que os outros, caiu porque foi incapaz de vigiar e orar, porque perdeu o controle emocional, porque seguiu a Jesus de longe e porque se assentou nas rodas de escarnecedores. Mas tem mais, ele caiu porque negou a Jesus 3 vezes. Mateus capítulo 26, e no versículo 70, no 72 e no 74, relata isso. Pedro negou outra vez com juramento, negou a terceira vez, e dessa terceira vez, espraguejando e jurando: não conheço este homem. Foi assim que Pedro fez, desse jeito. Entenda que ninguém nega Jesus de uma hora para outra. O que quer dizer isso? Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém está andando com o Senhor, com tudo certo, né? Tudo fluindo, e da noite para o dia, pum, caiu. Não é assim. Vai caindo aos pouquinhos. Há um histórico de um problema chamando o outro maior, um abismo chamando o outro maior. Pedro não se lembra de que Jesus tinha falado para ele em Mateus 26, 75. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus, lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Pedro tinha esquecido, mas naquela hora que ele negou Jesus, ele lembrou. Jesus tinha me avisado que eu ia negar ele 3 vezes. O que eu fiz da minha vida? Pedro caiu.
fraquejou, negou o seu nome, negou sua fé, negou o seu ministério, negou as suas convicções. Pedro negou as promessas de Deus para a vida dele. Pedro caiu. E talvez você possa se encaixar em algumas dessas quedas, de alguns desses sintomas, causas. Talvez alguma delas, ou talvez todas elas, se encaixem em você. Mas não importa como você entrou, importa como você vai sair daqui. E tudo isso que eu te falei foi para agora começar a pregar, amém? Amém, queridos? Quem quer restauração, dá um glória a Deus. Quem quer ir embora, dá um aleluia. Então vamos lá. Já que ninguém quer ir embora. Quem está de ônibus, não se preocupa não, que uma carruagem de fogo vai vir te buscar. Para te levar para o céu. Fica com essa conversinha igual o Bernardo, não. Quero casar primeiro, pai. Vai crescer, rapaz. Vê se tem cabimento. Nem sabe o que é o casamento. Mas isso a gente fala outro dia. Amém. As causas da restauração de Pedro. Quem quer ser restaurado? Todos serão, em nome de Jesus. Amém? Pedro foi restaurado. Presta atenção. Pedro foi restaurado. E você também pode ser nessa noite. Entenda que o altar está diretamente ligado ao trono. Quem vem no Desvendando Apocalipse entendeu isso. E as palavras liberadas no altar têm poder para transformar a sua vida. Pedro foi restaurado. Primeiro, pelo olhar de Jesus. Lucas 22, capítulo 60, diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. E então, voltando-se para o Senhor, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Presta atenção. Estavam insistindo que Pedro era um deles. E Pedro esbravejou: não conheço, não sei, não tenho nada com esse cara. Nesse momento, ele olha para Jesus, porque ele seguia de longe. Ele olha para Jesus. Só que nesse momento, Jesus também estava olhando para ele. E o olhar de Jesus penetra na alma de Pedro. E o arrependimento vem. Porque Jesus, ele não quer esmagar a cana quebrada. Jesus não quer pisar na tua cabeça. Jesus não quer pisar no teu pescoço. Jesus não quer a tua morte. Antes, Jesus quer que você se arrependa. Feche teus olhos. Não está acabando não, está longe disso. Veja Jesus te olhando. Veja Jesus te olhando. Desarma o teu coração. Desarma o teu coração. E veja agora a profundidade do olhar de Jesus, para que Ele possa te restaurar. Jesus está te olhando. E uma luz vai brilhar no teu caminho. Um caminho que você percorre triste, sozinho. E o olhar dele te alcança. E você começa a ser envolvido pelo amor de Deus. Veja Jesus te olhando.
Não se preocupe com quem está do seu lado. Veja Jesus te olhando. Só um minuto. Um olhar. Um olhar. Para que tudo mude. Para que tudo mude em você. Deixe Jesus te olhar. Olhe nos olhos dele. Jesus vai mudar a sua vida. Nunca mais você será o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Quando você olha para Jesus, quando você olha para a cruz e vê Jesus, você é tocado, você é curado, você é restaurado. Jesus está olhando para você. Jesus está vendo as suas palavras. Jesus está vendo a sua vida. Jesus está vendo o seu testemunho. Jesus está vendo os lugares por onde você anda. O que você anda fazendo. Mas Ele não está te acusando de nada. Ele está te chamando para perto dele. Ei, não me segue de longe não. Vem para perto. Deixa eu te restaurar. Aleluia. 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 Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te amamos, amamos ao Senhor. Te adoramos, te adoramos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Exalte a Ele com a salva de palmas. Adore a Ele com teu grito de júbilo. Adore a Ele, porque Ele está te curando. Ele está te restaurando. Ele está te transformando. Ele está te resgatando. Como que você conseguiu viver longe de Jesus? Não pode andar longe dele. Encontre a luz, encontre o seu maravilhoso olhar. O Senhor restaurou Pedro através do olhar. Mas Pedro também fez a parte dele. Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu. Marcos, capítulo 14, versículo 72. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e lhe dissera, e caindo em si, desatou a chorar. Mateus 26, 75. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro reconheceu que negou Jesus. Pedro reconheceu que negou a Jesus. Naquela noite Pedro deve ter saído daquela reunião lá do pátio da casa do sumo sacerdote. Ele deve ter saído de lá arrasado, destruído, chutando as pedras no meio da rua. Naquela época não tinha poste, né? Era meio escuro. A palavra não diz que ele tinha uma lanterna com pilha Duracell. Então provavelmente pelo escuro, triste com ele mesmo, sabendo quem ele era, sabendo quem Jesus era, sabendo o que ele tinha feito, foi para casa com a cabeça pegando fogo. Dei mole, pequei, errei, caí, traí, arrebentado, quebrado, chorando. Deve ter passado a noite sem dormir, chorando na cama. Virava de um lado para o outro e a hora não passava, mas ele também não tinha relógio. Só olhava e via que o sol não tinha nascido. Que noite longa aquela!
Que noite desesperadora saber que Jesus me deu tudo e eu joguei tudo fora. E Pedro deve ter refletido sobre a excelência de Jesus Cristo, sobre a supremacia de Jesus, que ele havia negado. Pedro deve ter se lembrado do tratamento especial que Jesus teve com ele. Quantas vezes nós esquecemos dos mimos que Jesus faz conosco, dos presentes que o Senhor nos dá, de tanto carinho que Jesus tem por cada um de nós. Temos muita coisa para falar que Jesus fez em nossas vidas, mas de um momento para outro esquecemos disso tudo. Pedro ainda se lembrou de que Jesus tinha avisado: você vai cair. Pedro deve ter se lembrado: não, mas eu falei que não, eu falei ainda que não ia, eu falei que eu era forte, que eu aguentava. Nós somos Pedros. Nós somos Pedros. Quando nós paramos para pensar no nosso pequeno progresso espiritual, como eu cresço pouco, como eu me envolvo pouco, como que eu aprendo pouco, como que eu oro pouco. Quando nós paramos para pensar na negligência com as vidas, com aqueles que não têm Jesus, com aqueles novos na fé, nós estamos também negligenciando com Jesus. Quando nós paramos para pensar na pouca comunhão que temos com Cristo, como somos rápidos nas orações, na intimidade com o Senhor. Às vezes dedicamos horas a um telefone com todas as suas tecnologias e redes sociais e atributos e enfim. E não nos dedicamos à intimidade com o Senhor. Como nós também somos igual a Pedro, com o pequeno fogo que trazemos para a igreja. Algumas pessoas vêm para a igreja para ver o fogo. Outros vêm trazer o fogo. Você precisa vir para a igreja trazer o fogo. É necessário se preparar para um culto. Alguns pensam que o momento do louvor é para esperar os atrasados. Alguns pensam que o momento do louvor é para começar com alegria, é para começar dançando, para quebrar o gelo. O louvor é uma preparação para que nós possamos tocar na glória de Deus, para que os céus se abram. Na hora do louvor, as pessoas, uns vão para o banheiro, outros vão beber água, outros ficam passando mensagens, outros ficam se preocupados com quem não chegou ainda e não entregam adoração para o Senhor. Aí na hora da palavra, a única coisa que sabe pensar é: o pastor está demorando hoje. Hoje está. E eu não estou entendendo nada. O que ele fala eu não entendo. De que ele está falando mesmo? Os céus precisam estar abertos sobre a tua cabeça. Precisamos entregar glórias ao Senhor. Sabe, reconhecer isso deveria nos levar às lágrimas. Nós precisamos nos arrepender da pouca reverência ao Senhor, porque todos nós somos igual a Pedro. Porque todos nós erramos igual a Pedro. Porque todos nós negligenciamos a intimidade com Jesus igual a Pedro.
Porque todos nós, ou muitos de nós, andamos com Jesus de longe, igual a Pedro. Pedro chorou. Diferente de Judas, que também deu mole e vacilou. Judas não se arrependeu. Judas se enforcou porque teve remorso. E remorso não é arrependimento. Remorso é uma emoção, é um sentimento. Arrependimento é uma decisão, é um reconhecimento. Eu reconheço que errei e nesse caminho eu não ando mais. Eu reconheço que errei, mas agora eu não erro mais. Eu sei que aquele caminho não presta. Eu tenho a oportunidade de ir por ele, mas eu decido ir por outro. Isso é arrependimento. Remorso é uma dor pelo leite derramado, pelo pó cheirado, pela maconha fumada, pela cachaça derramada, pela fornicação, pelo adultério, pela prostituição, pela avareza, pela miséria. Jesus está te procurando. Marcos capítulo 16, versículo 7. Ide e dizei aos discípulos dele e a Pedro: Jesus está te procurando. Talvez ele pudesse dizer: vai lá, fala com meus discípulos. E procura o Rafael, procura a Ludmila, procura a Juliette, o César, a Ionara, o Júnior, procura o Buiú, procura o Christian, procura o Júnior, procura. O Senhor está te procurando nessa noite. O Senhor está te procurando, porque o Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de você. Por mais imperfeito que você seja, por mais problemas que você tenha, por mais pecados que você tenha cometido, Jesus Cristo não desiste de você. Jesus Cristo não desiste de você. O Senhor não desiste de você e Ele está te procurando. Mas Pedro também não desistiu de Jesus. Pedro não desistiu de ser apóstolo. Jesus insistiu com Pedro e está insistindo com você nessa noite. Mas Pedro se voltou para Jesus. Pedro se expôs para Jesus. Pedro tinha falado em João capítulo 20, versículo 3. Aqui, ele morreu, eu vou pescar. Não está escrito isso não, é na minha tradução, amém? Eu vou pescar, que é o que eu sei fazer. Isso quer dizer, eu vou voltar para a minha velha vida. Vou lá ver se aquela boca de fumo está aberta ainda. Vou tentar recuperar aqueles telefones na minha agenda. Na agenda do telefone celular, para tentar ligar para aquelas amigas, primas. Naquela hora, Pedro exerceu uma liderança negativa. Mas Jesus não abriu mão de Pedro e não abre mão de você. Ele não desiste de você. E Jesus pergunta, João capítulo 21, versículo 15, a partir do versículo 15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou então: cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Ei! Cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou:
sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia minhas ovelhas. Ei, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? Assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou-lhe: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Na primeira pergunta, Jesus cura o orgulho de Pedro. E ele perguntou 3 vezes, pois 3 vezes Pedro negou. Na última pergunta, ele mudou. Na segunda, ele curou a memória de Pedro. Na primeira curou o orgulho, na segunda curou a memória, porque ele trouxe Pedro ao cenário da queda. E a exigência de Jesus era que, se me ama, pastoreie as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. A intenção de Jesus é a restauração de todos, para que você possa cuidar de outros. João capítulo 21, versículo 17. Apacenta minhas ovelhas. É uma comissão. Jesus restaura a mente de Pedro. Jesus restaura a memória de Pedro. E agora Jesus restaura os sentimentos de Pedro. Restaurou o ministério de Pedro. Agora Pedro é um grande líder. A partir daquele momento, Pedro se levanta como um crente, como um cristão. Pedro agora aguarda a descida do Espírito Santo. Ele aguarda ele ser cheio do Espírito. Porque a partir de então ele passa a ser um grande pregador, pregando para as multidões, restaurado. Eu não sei o que Jesus quer fazer com você. Se é pregar para as multidões, se é apacentar ovelhas. Mas Ele não desiste de você. Se você tiver coragem, fecha os teus olhos. Santo é o teu nome, Jesus. E nós te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. E contemplamos a tua soberania e a tua majestade. E desejamos ser tocado por ti nessa noite. Se você deseja fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, faz uma pequena oração, entregando a tua vida para o Senhor, entregando o controle da tua vida ao Senhor, se entregando ao Senhor, deixando que Ele possa reinar sobre você, deixando que Ele possa pagar pelas tuas contas, pelas tuas dívidas espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a porta de entrada do reino dos céus. Se você deseja fazer essa oração, se você deseja entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo nessa hora, se você deseja, levanta a tua mão aonde você está. Todos de cabeça baixa. Esse é um momento particular. É um momento seu e do Senhor. Se você deseja, não fique com vergonha. Você está na igreja, a igreja é um hospital. Uns são doentes, outros são médicos. E os médicos também ficam doentes. Se você deseja, levanta a tua mão aonde você está. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.
Você que levantou a tua mão, ora comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua voz. ouvi a tua voz. E eu desejo E eu desejo ser tocado por ti. ser tocado por ti. Eu desejo ser restaurado Eu por ti. desejo ser restaurado. Eu desejo, Senhor, Eu desejo, Senhor, entregar a minha vida entregar a minha vida ao Senhor. ao Senhor. Eu desejo Eu desejo te aceitar te aceitar como meu único, como meu único suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, Perdoa, Senhor, os meus pecados os meus pecados e escreve o meu e nome escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você que levantou a tua mão. Pai, em nome do Senhor Jesus, como servo e sacerdote, como pastor dessa igreja, eu abençoo e recebo todos aqueles que aceitaram o Senhor nessa noite, que entregaram as vidas ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada uma delas, que cada uma delas possa ver o cumprimento da Tua palavra na vida deles, que cada uma dessas pessoas possa ter a obra terminada, que o Senhor começou nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, vem sobre a vida delas, constrange com Teu Santo Espírito, envolve, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Como servo e sacerdote, eu abençoo cada uma delas. Se você entregou a tua vida para o Senhor nessa noite e deseja acompanhamento, essa igreja tem condições de te acompanhar, de te ministrar, de te ajudar nessa caminhada. Deixa o seu nome e o seu telefone lá atrás, com as pessoas que estão com a prancheta na mão, para que a gente possa ter um contato com você. Como igreja, nós não vamos ficar te perturbando, mas nós vamos ver o poder de Deus através da tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado nessa igreja caído, ou talvez você tenha entrado prestes a cair. Talvez você tenha entrado aqui com todos os sintomas, ou com alguns sintomas que Pedro teve antes da queda. Pedro caiu, mas ele não caiu de uma hora para outra. Mas o Senhor curou, tratou, restaurou Pedro. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja agora, nessa hora, restaurado, porque o Senhor não desiste de você. Ele foi restaurado pelo olhar de Jesus, pelo olhar penetrante de Jesus, pelo olhar de amor de Jesus. Porque ele reconheceu que errou. Ele reconheceu a queda. Ele reconheceu os problemas. Ele reconheceu as falhas. Ele reconheceu que andou com Jesus de longe. Ele reconheceu que relativou a palavra, que menosprezou. Seja tocado pelo Senhor, seja constrangido pelo Senhor. Durante esse louvor, se arrependa, procure a Jesus, porque Jesus mandou um recado. Avisa aos discípulos e a Pedro. Isso quer dizer, Jesus estava procurando Pedro, mas Pedro também foi ao encontro de Jesus. Vá atrás de Jesus nessa noite, profeticamente. Levanta do teu lugar e começa a adorar a Ele e procurar Jesus. Procure o olhar de Jesus. Procure o olhar de Jesus para que você seja tocado nessa noite. Desistirás até
Aleluia. Diga palavras de amor a Ele, porque Ele te procurou até te encontrar, mas Ele te achou nessa noite. Ele te achou nessa noite. Ele te achou porque Ele não desiste de você. 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 Levante as tuas mãos aos céus.